De olho na lição é o resumão da Escola Sabatina Jovem, que nesta semana, lição de número 8, oitava semana deste primeiro trimestre, falamos sobre Jeroboão e Ezequias. Mas antes de entrar diretamente na história de Jeroboão e de Ezequias, a lição nos trouxe um insight sobre a questão do corpo, ou seja, a alimentação, ela fornece subsídio para sustento de todo o corpo. Você não come alguma coisa só para alimentar o dedo do pé, você não come alguma coisa somente para sustentar as suas mãos, é para trazer benefícios para o corpo como um todo. A alimentação produz efeitos para o corpo em sua totalidade e não simplesmente por partes específicas. Todo o corpo é beneficiado. Bom, tendo isso em vista, o sustento que a igreja propõe é para a igreja como um todo e não simplesmente para uma localidade específica. Quando você oferta, você está beneficiando todo o corpo de Cristo espalhado no mundo. Quando você dizima, você está beneficiando todo o corpo de Cristo espalhado por todo o planeta, não simplesmente a sua congregação local. Sua congregação local também, mas a igreja como um todo espalhada nos mais de 215 países no qual neste momento ela está presente. Você percebe essa noção ao ver como era praticado no povo de Israel. E a lição nos chama a atenção para o texto de Deuteronômio no capítulo 12, do verso 5 em diante, onde você tem a solicitação divina apresentada por Moisés para que todo o povo de Israel trouxessem os seus dízimos e suas ofertas à casa do tesouro, a saber, Jerusalém. Jerusalém era o ponto central de recepção como casa do tesouro para todas as ofertas que o povo trazia. E dali, então, era administrado as mesmas para benefício de todo o povo, especialmente da tribo de Levi, que vivia em função do sustento, uma vez que era o trabalho inteiramente dedicado na direção do santuário. Tendo isso em vista, porque você espertão já matou a charada, já viu tudo isso, você percebe que com a divisão do povo de Israel em Reino do Norte, Reino do Sul, tribos para cá, tribos para lá, reis para cá, reis para lá, a galera que estava lá no Reino do Norte, a saber, neste momento, Jeroboão, ele começou a raciocinar da seguinte forma: ei, vai ficar muito esquisito se a gente sair daqui lá para o Reino do Sul, Jerusalém, para entregar oferta, para entregar dízimo lá. Não vou fazer isso não. Como é que eu vou sustentar o Reino do Norte se a gente não faz parte do Reino do Norte? Problema se tem um templo lá em Jerusalém, a gente constrói uma aqui. Os levitas, eles são vinculados lá ao templo em Jerusalém? Tem problema não. A gente, além de construir um templo aqui, cria os nossos próprios sacerdotes. E aí ele limou com a galera da tribo de Levi e ficou então com os seus próprios sacerdotes, não necessariamente os levitas. O resultado é que ele criou a sua própria casa do tesouro. E aí você imagina só a tensão. Os levitas que eram fiéis não se submeteram a isso daí feito por parte de Jeroboão, que de um modo egoísta, pensando somente em si, tomou isso como proposição. Esses levitas fiéis continuaram indo lá para Jerusalém, todos quanto entendiam que o povo era um só diante de Deus. Aí você percebe esta problemática sendo instalada e a necessidade de Deus intervir para colocar um ponto final no problema que o próprio ser humano cria. A gente cria os nossos problemas, não sabe resolver os nossos problemas e Deus tem que intervir. Muito bem, Deus suscitou um rei chamado Ezequias, muito top esse por sinal, e aí ele pôs um ponto final nisso daí, organizando as coisas e restaurando a casa do tesouro. Você tem essa perspectiva de modo muito claro aqui na parte de terça-feira, quando percebe a casa do tesouro restaurada. Assim como naquela época, chama-nos a atenção a lição, assim como naquela época, hoje não há instrução religiosa contínua e fiel, a apostasia está um passo à frente. Estamos vivendo nesta situação. E desde os tempos antigos, o culto público sempre esteve centrado na apresentação de ofertas ao Senhor e apontavam para Jesus a oferta de Deus à humanidade. Eu oferto, mas Deus ofertou muito mais, oferecendo o seu Filho
para morrer na cruz do Calvário. O Jeroboão detonou a casa do tesouro. O Ezequias restaurou a casa do tesouro. A pergunta é: eu sou aquele que detona ou sou aquele que restaura? Eu sou aquele que fica distante ou eu sou aquele que contribui? Você percebe que Jesus Cristo, quando aqui na terra esteve, ele chamou-nos a atenção para sermos missionários em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Você observa essa declaração de Jesus nos evangelhos e você percebe que Jerusalém refere-se à missão local, Judeia e Samaria, a missão regional, e os confins da terra, a missão global ou internacional. E aí, se você fosse colocar nos moldes da juventude hoje, a missão local é a juventude organizada realizando a missão Caleb, é a juventude organizada realizando os pequenos grupos, as bases jovens. Se você for encarar Judeia e Samaria, você percebe que é uma coisa mais regional, e porque a gente não trabalha com os zoins, né? Aí entra os zoins, um ano em missão, mais regional. E aí, se você vai aos confins da terra, você tem então os missionários do serviço voluntário se prontificando a irem para os lugares mais distantes. Ou seja, estamos cumprindo a missão em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que mantém toda essa estrutura? Exatamente o nosso sentido de que, como corpo, através dos dízimos e ofertas, sustentamos toda essa estrutura, não só a igreja local, mas também a nossa igreja a nível mundial, porque o dízimo que devolvo, a oferta que contribuo, ela tem participação para ser enviada para a associação, para a união, para a divisão, para a conferência geral, a fim de viabilizar o trabalho no mundo inteiro. E temos visto isto, a igreja agindo como um corpo. Lembra que no princípio que eu falei, que a gente come e o alimenta o corpo como um todo? A gente devolve o dízimo e a oferta e isso alimenta o corpo de Cristo como um todo, em todos os lugares do mundo. A sua ofertinha chega lá e faz a diferença. O sistema da Casa do Tesouro nos coloca em evidência a lição. É a resposta de Jesus ao desafio missionário mundial que enfrentamos como igreja. Temos um desafio missionário mundial. Como é que nós vamos resolver isso? Vamos estar contribuindo com os dízimos e com as ofertas para que a igreja, com a sua estrutura, possa alcançar até os confins da terra. Você faz parte dessa história. Nós temos essa responsabilidade que, na verdade, é um grande privilégio. Que Deus continue nos usando não só como missionários, mas também que a nossa contribuição através das ofertas e devolução dos dízimos possa fazer toda a diferença no cenário mundial para a pregação do Evangelho. Deus continue te usando. Beijo no seu coração. É o resumão da lição. É isso aí, tamo junto.